Ligados na Tomada. Oferecimento Porto Bank. Baixe o app e ative. Fale com seu corretor. O Ligados na Tomada dessa semana traz aqui um convidado, um jornalista que já tem carteira VIP no Ligados na Tomada, no Máquinas na Pan, Marcos Camargo, meu parceiraço do site Auto Show e Portal R7. Marcão, seja mais uma vez que eu digo terceira, quarta, quinta vez, super bem-vindo aqui no programa, amigo. Ô Alex, é sempre um prazer estar aqui na Pan, obrigado pelo convite. E vocês veem o Marcos aqui junto comigo, mas fora daqui também, a gente faz muito test drive junto. Você meu parceiraço aí junto com o Rafinha, com o João Anacleto, são os caras aí que eu abraço para fazer test drive junto comigo e fugir dos malas, que é importante, né? Eu aprendi uma coisa aqui mesmo com o Reginaldo Lopes, que é assim, o mais difícil, Marcão, não é matar um leão por dia, é fugir das antas. É fugir da E esse aqui é um cara que me blinda e eu tô sempre muito bem acompanhado. Marcão, eu vou começar pela tua especialidade. Você é um cara que gosta muito de carros antigos. Sim. Eu sei que você tem carros antigos, mas eu queria saber como que é esse mercado. Porque vejo muita gente colecionando carro por puro prazer, né? Porque eu mesmo teria alguns carros, eu até falo, não seria na garagem de casa, mas seria na sala da minha casa, mas seria por puro prazer. Mas é um comércio aquecido, né? É um mercado muito grande, Alex. A gente teve vários momentos, né, do antigomobilismo no Brasil. Ali da década de 70, 80, era carros somente importados, lá um Jaguar, uma Mercedes, mais clássico. Depois, com a indústria nacional, o carro nacional chega a valer mais do que os carros importados. Hoje a gente está vendo um movimento onde carros dos anos 80 e 90 estão valorizando muito, principalmente esportivos, e isso tem mudado bastante o perfil. Então você tem aquele que quer um carro mais barato antigo, ele também entra no antigomobilismo. O cara que está nos carros mais 70, 60, 50 e esses novos colecionadores que querem carro mais recente para guardar também. Eu já escutei algumas coisas de você, do Ricardo Caruso, do Badolato, que muitas vezes não é nem a importância que ele teve pelo ano do lançamento, mas muitas vezes pelo inedetismo, por ter sido um único lançamento, ou por aquele carro ter saído logo de série, né? E ele está muito escasso no mercado. Quais são esses detalhes, além da beleza do carro, do ano de fabricação, que podem valorizar um carro? De fato, o carro que ele foi produzido durante pouco tempo, acaba valorizando ele, mas é depois de muito tempo. Então é difícil a gente até colocar uma receita desse bolo, não tem. Mas é aquele carro que durou muito pouco. Por exemplo, Logos Wolfsburg, década de 90. Ele é a despedida do Logos, né? Assim, a última safra, então esse carro tende a valorizar bastante. Um Cadete Touring, tô dando exemplos anos 80 e 90. Carro que durou pouco. Gol Copa, 94. Que durou pouco, foi a transição para o outro Gol Bolinha. Só para citar dos últimos, são carros muito mais valorizados hoje em dia. Por exemplo, um colecionador de moedas ou de notas, aquela moeda que vem com defeito, que foi lançada com defeito, ela tem um valor acima do mercado. Existe isso na indústria automobilística? Aquele carro que foi um grande mico, depois ele, como carro antigo, ele ser valorizado? Sim, existe sim. Carros, posso dizer, carros estranhos, né? Sim, estranhos. O Gurgel Chef, lembra desse carro? Sim. O Chef era aquele pequenininho, lugares ali, 3 lugares, né? E é um carro, assim, feio, não é muito usual, mas ele é valorizado. Você lembra aquela caçamba, aquela picape chamava Formigão? Sim. Que era produzida aqui no Brasil? Então, esse carro aí também valorizado, porque simplesmente você não acha. O Zé do Caixão é um carro valorizado? É um carro valorizado, porque é um Volkswagen que a gente só teve aqui, durou poucos anos, depois, né, não fez sucesso porque ele era para ficar no lugar do Fusca, não ficou. É um carro bastante... Todos os Volkswagen desenvolvidos aqui, só que só tem no Brasil, os alemães valorizam muito. SP2, a própria Brasília está valorizando bastante. O Zé do Caixão, são carros que a gente só teve aqui, aí valoriza mais. O Marcão fez uma matéria pra gente, pro Máquinas na Pan, mostrando um acervo muito exclusivo da Volkswagen, que me parece que na época, não sei ainda hoje se era aberto ao público, me parece que não. Garagem Volkswagen, e lá você pensou exatamente esses carros, a Brasília, o SP2, dentre outros, né? Desses carros que você viu nesse acervo Volkswagen, qual que te chama mais atenção?
Olha, eu, por ser fã, é um pouco difícil, mas o que eu gosto, o que eu acho mais legal, são os carros que eles tiraram da linha de produção, que não rodaram, e eles têm guardado lá. Então, por exemplo, o primeiro carro que eles tiraram foi a Variant 2. É um carro que foi meio mico na época, né? Por causa da mecânica, era antiga, o pessoal esperava o motor a água que não veio. Ela durou, foi de 77 até 82. E esse carro é 0 quilômetro. Tem uma Brasília lá também, 82, das últimas, é 0 quilômetro, nunca saiu de lá. Então eu acho que esse é o ineditismo. Mas só para complementar, você falou se é aberto ao público? Ainda não é. E ainda não é aberto. Não vai ser porque eles precisariam adequar para fazer um museu, montar um CNPJ, um esquema de venda de ingresso. Isso é muito burocrático aqui. Então vai ficar um acervo só para poucas visitas, assim. Marcão, você esteve aqui com a gente, inclusive no Pânico, e colocando alguns detalhes que eu acho que a nossa audiência do Ligados na Tomada seria interessante conhecer. O preço das peças, dos acessórios, que às vezes é muito caro, porque muitas vezes esse cara pede para usinar uma peça, mas muitas vezes ele vai atrás do mercado para garimpar aquela relíquia, aquela peça original. Passa alguns dados para a gente desse mercado. Como assim? A gente fala, o carro valoriza mais quando você acha menos peças, principalmente de acabamento. Mecânica é sempre fácil, tá? Se você tem um Maverick, um Gol GTI, é um motor AP, é fácil. O Maverick é um motor V8, é fácil. Mas você achar uma manopla do câmbio original, aquela chavezinha específica do Gol GTI... E esse carro vai ser mais valorizado pela dificuldade de encontrar no mercado. Exatamente. Uma lanterna de Gol GTI... Informação que eu tenho, assim, pode valer 8, 10 mil reais. Por quê? A original, ela era escurecida, ela era outro fornecedor, ela tinha uma coisa mais específica. E é isso que torna o carro tão caro. Por isso que um Gol GTI hoje vale 200 mil reais. Porque você não tem peça original para ele em lugar nenhum. Então torna mais difícil ter e ele valoriza mais. Marcão, virando um pouco a chave agora desse carro de coleção para o mercado de seminovos e usados. A gente teve aqui no Ligados na Tomada o presidente da FENALDO, o Nilson Salles, e que ele passou alguns números que eu até já tinha escutado, mas me impressionaram muito. Da mesma maneira que a gente vê o mercado de 0 quilômetro com 2,2, 2,1, brigando para chegar em 2,7 milhões de carros produzidos ano, o de seminovos e usados, ou seja, esse mercado é maior que 15, 16 milhões, é isso, né? É isso mesmo, porque cada carro novo, ele movimenta na cadeia, atrás dele, uma série de outros movimentos, né? Tem aquele que tem um carro bem velhinho, de 10 mil, ele vai comprar um de 15. O de 20 vai comprar um de 30. O cara que tem um de 40 vai comprar um seminovo. E o do seminovo vai comprar um novo. Então, essa cadeia ela é muito longa. A gente vê lá no Feirão Auto Show isso, né? A gente montou lá um box para carros mais baratos, de até 35 mil. É um sucesso na feira, porque você tem muito carrinho barato. Que carros são esses? E ele movimenta. Até 35 mil. Boa ideia. É o novo carro, assim, que tá na linha de quem quer comprar um carrinho mais completo. Quem tem um básico, o sonho dele é comprar um carro com ar e direção. Esse carro tá nessa faixa hoje, 35 mil. É um bom Corsa, um Agile, um Palio completo. E de quantos anos? Um carro de 10 anos de uso. Então, esse é o carro que movimenta muito. A gente percebeu esse movimento de crescimento e aí então a gente abriu um box lá só de carro e ele lota, porque tem muito carrinho assim nesse estilo. Pera, então no seminovo e usado existe o carro popular, né? Que a gente sempre falava, que para mim foi uma grande balela quando veio aquela medida do governo de colocar R$1 bilhão, depois 1,5, chamando aquilo de carro popular. Na verdade era só um carro de entrada de um mercado de 70, que começava com 70 mil reais. Agora, quando a gente fala de 35 mil reais, aí passa a ser realmente um carro popular. É uma outra história, né? Lá tem carrinho de 10, de 15, mas eu vejo que o que mais é procurado é quem quer um carro minimamente completo. O completo do brasileiro é o ar, a direção, um sonzinho. Então esse carro hoje, 10 anos de uso, que é a idade da frota média, é 35 mil, mais ou menos é isso. Universo da eletrificação seminovo e usado, né? Aliás, na verdade é só seminovo, né? Ainda é muito incipiente isso, muito novo para a gente chamar até de usado. Como que você vê esse mercado ou como você imagina projetar esse mercado, Marcão? Os elétricos híbridos? Isso, e seminovos. Ele é um mercado em formação, né? Esses carros de elétricos híbridos é em formação. O que eu vejo, os elétricos eles tendem a desvalorizar mais, a gente vê muito isso no mercado premium, é verdade, quem tem um
Porsche, um Audi e-tron, esse carro está perdendo muito valor. Mas o híbrido, eu vejo que ele está sendo bem procurado. Até usando o exemplo de novo lá do Auto Show. Aparece Haval, aparece BYD, esse carro é valorizado por ser híbrido. Já o elétrico, não é todo mundo que acha legal, né? Porque ele não tem onde carregar, ele vai fazer muito cálculo para ter o elétrico. O cara tem que estar convicto para comprar. Então ainda está em formação. Você vê carro elétrico aí que pode perder 40%, 50% do valor em 2 anos. Isso de qualquer segmento, mas no premium é mais acentuado. Tem que ficar de olho. Marcão, a gente esteve junto na China, né? Para mim foi meu primeiro salão. Não sei se para você foi a primeira vez, você já tinha ido no salão de Xangai. Não, foi a primeira vez. Foi a primeira vez também. Mas a gente viu muita coisa nova, muita coisa que me surpreendeu demais com tecnologia, mesmo com Shenzhen, com Pequim, infraestrutura viária. Mas de lá para cá já veio muita coisa, assim, já tem muita coisa para chegar no Brasil e muita novidade. Dá uma pincelada aí, o que a gente pode esperar, o que chegou recentemente e o que a gente pode esperar dos chineses ainda nesse ano? Vem muita coisa por aí, né? A gente vê que até as montadoras tradicionais, elas estão com receio. É bom isso, para o consumidor é a melhor coisa que tem, ele vai ter mais opção. A gente tem o movimento da BYD, que é a maior, já é a 10ª no mercado brasileiro de vendas, uma marca que tem 3 anos de venda de carro. A GWM, muito forte, né, robusta de pós-venda, tudo. Mas tem outras marcas chegando, né? Tem a Neta, tem a Zeekr, que a gente viu a fábrica lá, né, juntos. Então, a Zeekr só com a Geely tem várias marcas. Tem a Lynk Co, a Smart, a Zeekr, a Volvo. É tudo marca de um grupo só. E também tem a Omoda e Jayco, que é do grupo da Chery, que não vem com a Caoa Chery, não tem nada a ver. Então, para quem está procurando um carro elétrico, híbrido, daqui 1 ano já vai ser uma outra lógica, já vai ter mais carros no mercado. E tem um outro fator aí, as marcas tradicionais também estão começando a lançar esses carros. Então isso é um movimento importante. A GM vai ter daqui a pouco, a Stellantis vai ter daqui a pouco com a Jeep, carros já híbridos. Então vai ficar, o híbrido vai ter cada vez mais produto novo aí para comparar e poder testar. Tá, já que você está falando de híbrido, muita gente pergunta para mim, eu quero repassar para você. As vantagens e desvantagens de um híbrido puro ou um híbrido plug-in? Isso é importante explicar. Muita gente tem dúvida. O cara acha que se é híbrido tem que carregar na tomada. Não tem. Tem vários tipos de híbrido. Tem o híbrido leve, que, para explicar de um jeito bem simples, ele tá o motor lá e ele tem um pequeno auxílio elétrico, né? É um alternador, mas é um pequeno auxílio elétrico. Esse não precisa carregar e ajuda a diminuir um pouquinho o consumo. Mas ele é praticamente só a combustão. Depois você tem o híbrido puro, que não precisa carregar, e ele tem um pouquinho de bateria, uma bateria menor, e ele vai alternando, que é o caso do Corolla Cross, do Haval também tem um assim. E aí você tem o híbrido plug-in. O plug-in tem bateria maior, um motor elétrico mais robusto, e aí ele pode ser um motor gerador ou não gerador, só para somar. E aí esse você precisa carregar. O que, para você decidir a melhor opção de compra, se você tem onde carregar, um PHEV, um híbrido plug-in, é a melhor opção. Tem que ter um wallbox na sua casa, um pontinho de carga. Se você não tem, melhor um híbrido puro, igual o Corolla. Se você não entende nada disso, esses híbridos leves já são uma pequena alternativa aí para começar. E tem o elétrico, né? Também, que carrega tudo. E como você compara agora, falando desses dois, do híbrido puro e o plug-in, a autonomia deles é a mesma? Não. O plug-in, ele geralmente, você pode até usar como modo elétrico só, né? Na cidade você nem precisa de gasolina, em muitos casos, né? No Haval é assim, no BYD Song Pro, Song Plus. Então você tem mesmo que... Sabe o que eu sempre digo? Uma coisa que você fala bastante, testa o carro. Não compra o carro sem saber a tecnologia. Vai lá, testa, procura matéria, vídeo, para você saber se não é só caber no bolso, e sim se você vai se adaptar àquela tecnologia. Pô, vou ter que carregar sempre? Vai ser bom ou vai ser ruim? Tem que pensar na sua rotina, o que você vai precisar para ter o carro elétrico, eletrificado, né? Você falou uma coisa que é muito importante, eu sempre coloco isso. A rede social hoje e esses influenciadores de verdade, né? O que eu chamo dos influenciadores de verdade? Aqueles caras que estão com a mão na graxa. O pessoal que realmente faz automóvel, cuida de automóvel, que vai a test drive, que vai nas coletivas, que está com o carro na vida do dia a dia. Então existe um grupo desse que é muito fácil de identificar, que vão estar sempre falando de carro. Não é que um dia está falando de roupa, outro dia está falando de viagem, um dia fala de carro e não conhece nem a nomenclatura. Mas
para esses influenciadores, que eu até chamo, eu chamo até mais de consultores, né? Consultores da era digital, é sempre importante você acompanhar, e o que o Marcão falou e eu sempre falo aqui, é muito importante para você ter a experiência e sim fazer o test drive, né? E se for numa concessionária, por exemplo, Marcão, não é aquela voltinha no quarteirão, pede pro cara para andar mais, para realmente ter uma experiência, né? Para andar na avenida, parar no farol, entrar à esquerda, ver o tamanho de vaga, ou seja, uma experiência na verdade. Marcão, a gente vai parar rapidamente para um break e já a gente volta, tá bom? O cartão Porto Bank é o primeiro e único que zerou o IOF em compras internacionais. Para você zerar os restaurantes da cidade, zerar os museus e galerias. Tudo isso com mais de 1.000 salas VIP pelo mundo e até 3,5 pontos por dólar gasto. Isso é Porto Bank. Baixe o app e ative. Fale com o seu corretor. Bom, de volta com Ligados na Tomada, a gente está recebendo aqui hoje Marcos Camargo, que já é sócio do programa, né? Já teve 3, 4, 5 vezes, fora todas as participações no Máquinas na Pan. Marcão, a gente estava falando aí desse segmento de eletrificados. Tentando usar uma bola de cristal. A gente percebe aí que você mesmo comentou que as montadoras, até as mais tradicionais, mais conservadoras, já estão virando, bem de leve, mas estão virando a chave para os elétricos. A gente viu o lançamento da Blazer, a gente já vê alguns carros, eu mesmo essa semana estou testando um da Honda, que é o CR-V híbrido, não é plug-in, é aquele híbrido puro, mas você vê cada vez mais o mercado em geral entrando para o universo da eletrificação, e eu não sei se tem a minha leitura, não é que vai ter uma virada de chave, mas vai ser uma opção a mais para esse consumidor. A longo prazo, você vê ainda que esse crescimento ele continua, porque uma coisa que as montadoras falam muito é do efeito ramp-up, né? Que é o efeito rampa, de crescimento vertiginoso, né? Você acha que isso vai continuar? Você acha que a gente já chegou na crista? Vai ter uma estabilização? Ou a gente tem mais surpresas aí até para o ano que vem? Eu acho que continua, Alex, muito forte. Eu sou purista, eu gosto de carro antigo, você falou no começo. Gosto de carro V8 com tração traseira a gasolina. Mas, assim, existem regras de emissão. E todos os governos, os engenheiros das montadoras falam isso pra gente, né? Os engenheiros que desenvolvem, eles têm meta de consumo de emissão. E não dá para atingir essas metas sem você eletrificar. O Brasil tem muitos problemas, a gente sabe, a maioria nem pode ter um carro. Os carros, em média, têm 10 anos de uso. Mas se você olhar nas capitais, o perfil já está mudando. Tem cada vez mais carro híbrido e alguns elétricos também. Então, o que eu vejo, o híbrido vai crescer muito mais no Brasil e o elétrico vai ter o seu lugar, né, nas cidades maiores, né, mais cosmopolita, capital e tal, onde tem carga. Eu acho que vai ser mais ou menos isso. E cada vez mais opção. A combustão não vai deixar de existir no médio prazo, mas eu acho ainda que no futuro vai ser tudo elétrico mesmo. Marcão, você já colocou pra gente aqui um line-up do que está para chegar das chinesas. Vamos agora voltar para o velho, tradicional e conservador motor a combustão e, em geral, com picapes, com SUVs. O que está acontecendo nesse momento e o que a gente pode esperar de lançamentos também? A gente olhando as principais marcas, né? A gente tem a GM vai lançar em breve o Equinox híbrido, que é um carro mundial, é um SUV que está sendo feito lá no México, já foi lançado lá e daqui a pouquinho está aqui. Ele é 1.5 gasolina com lugar para carregar, ele é um PHEV. Esse carro foi desenvolvido na China, correndo, porque lá o elétrico nos Estados Unidos deu uma balançada. A GM está fazendo no México para vender nos Estados Unidos, no México, na América Latina inteira e aqui no Brasil. Então, de GM é um híbrido, o próximo carro volume. A Jeep, né, da Stellantis, ela também vai lançar carro híbrido em breve. Daqui meses aí eles vão lançar. Ou pode ser a Rampage, ou pode ser o Compass, o Commander ou o Renegade também híbridos. Então esse movimento também está acontecendo. A GM também vai lançar híbridos leves com a picape Montana, provavelmente o Tracker. A Volkswagen acabou de anunciar um investimento de 13 bilhões só em motores nas fábricas daqui de São Paulo para fazer
Outros carros também vai ter um SUV híbrido. Então você vê, tudo híbrido que eu estou falando. A combustão mesmo, pouca coisa que deve mudar. A Renault vai ter um SUV híbrido também que vão apresentar no ano que vem. Então, só citando as grandes marcas, todas elas estão indo para esse caminho. Picapes, como que a gente está? Porque eu percebi também uma guerra. Nesses últimos 2 anos, coisas legais de imagem, coisa legal de posicionamento de marca e de aspiracional, como F-150, a chegada da Ram, aquela Rebel que a gente andou, e eu esqueci o nome, mas é um dinossauro T-Rex, pode ser, não? Era T-Rex, não? Ou o nome não era T-Rex? Da Ford? Não, aquela da Ford, que o teste lá em Tatuí, ela saía do solo. Aquela é a Ranger Raptor. Raptor, não é um T-Rex, é um Raptor, um Velociraptor. É dinossauro. É o filho menor. Mas a gente viu um movimento muito grande, não só daquelas do mercado premium, né? Ou seja, picapes do mercado premium, que eu acho que é muito legal pra gente com esse crescimento, né? E não falo só do agro, não. Porque eu conversei com algumas pessoas que não tem fazenda, não tem nada, mas gosta da robustez, da segurança que esses carros têm. É um mercado que também cresce muito, né? Esse mercado, isso era um dado que eu vi bem recente aí. O mercado é 1/4 das vendas de carro novo no Brasil já é picape, 25%. Incrível. E 37% é SUV. Então, picape já estratificou, né? Já tem as pequenas, já tem as médias, as grandes e as de luxo. Já abriu bem. Então, a Ford lançando a F-150 com reestilização. Aí você tem a Silverado, que chegou há pouco tempo. Aí você tem a Ram, que está chegando a nova geração. Até o final do ano vai ter a Ram de nova geração no Brasil. Ram 1500. Então, só esse segmento alto. No segmento médio já teve a mudança, né? A gente teve a nova Amarok, que não é nova, é um facelift. A GM com a S10 moveu bem. A Ranger é uma nova geração, foi a que mais cresceu, porque é uma picape diferenciada mesmo. E você tem aquelas que vendem menos e estão ali brigando embaixo. L200, Frontier, até a própria Amarok está nesse bololô. E você tem as compactas também. A Volkswagen vai ter uma nova Saveiro, que vai ser na linha da nova Montana, que tem um ano e pouco mais ou menos. Então, esse segmento ainda vai ter muita coisa nova por aí. Tenho uma pergunta para te fazer, que na verdade é um repasse de pergunta. Eu estou transferindo para você essa responsabilidade de um cara genial chamado Celso Frison. Celso Frison é dono do Dr. Costela, parceiro aqui da Jovem Pan, pai do Frison, do nosso Felipe Frison, que é o diretor de arte, o cara que manda na videografia, e ele é apaixonado por Ram. O Felipe é diretor artístico, na verdade, meu diretor aqui está passando a cola para mim, o Fagner, diretor artístico da Jovem Pan, o Felipe Frison. E ele é apaixonado pela Ram, e eu comentava com ele que a F-150 é líder de mercado nos Estados Unidos, talvez a picape mais vendida do mundo, me parece que é isso, né? Mas no Brasil a Ram, ela teve uma aceitação maior. As pessoas olham mais a Ram do que a F-150. Como que você vê esse movimento dessas duas se degladiando? Acho que é mais pela questão de ter pontos de venda, porque a Stellantis, ela vem com um guarda-chuva muito grande, então ela já oferecia a Jeep há um tempo, né? Já tem Renegade há quase 10 anos. Então do Renegade o cara pula pro Compass, o cara vai pro Commander, se ele gosta de picape, ele vai. Então eles já trabalham. Então tem uma fidelização já, né? Tem, trabalha essa aspiração melhor. Já a Ford até teve a questão de fechar as fábricas, então diminuiu muito. Aí com a Ranger voltou a crescer, mas é um movimento recente. Eu acho que é por isso. Não, e a Ram não é a mais vendida nos Estados Unidos, mas aqui a marca tem mais presença, tem mais concessionária e tem um fator também, a Rampage. A Rampage é uma picape compacta, né, baseada ali na Toro e no Commander, que ela tem o logotipo da Ram. Então ela é um produto onde o cara sai da Jeep e entra numa Ram. E aí daquele passo ele olha para uma picape maior. Então é tudo aspiração nesse mundo aí. Marcão, até para a nossa audiência entender, porque eu lembro muito bem quando teve uma disruptura intermediária, quando chegou a Toro e quando chegou a da Renault também, a Oroch, que inauguraram no Brasil um segmento intermediário entre picapes médias e compactas. De maneira tutorial, pode citar de qualquer marca, desde uma picape compacta até os big trucks. Faz uma linha para a gente, para a nossa audiência entender o que é um compacto, o que é o big truck e o que tem nesse meio termo. Compacta, fácil de entender, é o carro mais vendido do Brasil, Fiat Strada. É uma picape derivada de um automóvel pequenininha. E a Fiat foi pioneira nisso, que ela lançou aqui em 78
aquela picape que não era nem a City, chamava Fiat Picape, que era um 147 de caçamba. E aí dali a Fiat montou todo um line-up em cima. A história é muito boa, que um dia a gente vai contar aqui como que nasceu essa história, mas um dia ele vai contar essa história toda no programa. Aí você tem essa parte das compactas, tem a Saveiro e a Estrada brigando, já teve outras, hoje só tem essas duas. Aí você pula para o segmento seguinte, que tem a Montana e tem a Toro. A Toro tem uma história maravilhosa, né? Que o pessoal desenvolveu a Toro, aí chegou lá para a diretoria na época, apresentaram o carro lá, e aí o diretor mundial da Fiat olhou e falou: olha, o projeto é bom. Isso é o executivo que conta isso. O projeto é bom, mas se der errado, vou cortar a cabeça de vocês. Vou cortar porque custou caro isso aí. Se der errado, vocês vão ver. E deu muito certo. E aí, tanto que a Montana veio anos depois da Toro, tá aí. E a Rampage, ela é desse mesmo projeto aspiracional, e deu certo. E aí você tem as médias, que são as picapes com chassi, né, aquela estrutura. São as mais conhecidas aqui do mercado, são as mais, né? As que lideram é S10, hoje a mais vendida, né, pela ordem, Toyota Hilux, depois a Ranger, e em terceiro S10, bem próximo. Aí você tem o terceiro escalão, que é a Frontier, a Amarok, a L200, estão brigando aí nesse segmento. Então, as médias. E as grandes de luxo para nós, F-150, Silverado, Ram 1500, são essas que estão ali, que geralmente é motor V8, gasolina, que o pessoal fala, não, mas não é diesel, mas nos Estados Unidos o pessoal prefere V8 gasolina. Para nós é de luxo e elas são grandonas, né? Que aula, hein? Esse cara é realmente um craque. Marcão, preço da mais baixa, ou seja, da estrada, estradinha, o valor de entrada, e da mais cara a picape. Você tem ali na estrada mais ou menos uns 95 mil, né? A mais básica ali, uma Endurance simples, 1.4 com câmbio manual, até 95 mil, até mais ou menos uns 550 mil, que é uma F-150, uma Silverado ou uma Ram 1500. Tem para, não vou dizer todo gosto, né, e todo bolso, mas para todo gosto tem. Então, uma intermediária agora, uma Hilux, uma Amarok, uma Ranger, qual o preço desses carros? Uma picape hoje turbo diesel 4x4 entre 230, né, com câmbio automático, a 340, mais ou menos. 230, 340, por aí. Legal, como é bom estar com alguém que entende tanto de mercado, tudo de bate-pronto, sem roteiro algum. A gente chegou aqui no estúdio meio de bate-pronto também, né? Tentando na hora ver o que ia falar, mas com esse cara aqui não precisa roteiro, não precisa absolutamente nada. Realmente um craque. Marcão, super obrigado por estar mais uma vez com a gente aqui no Ligados na Tomada, e fala para nossa audiência onde as pessoas te encontram, meu amigo. Legal, eu que agradeço aqui, o pessoal da Jovem Pan sempre recebe super bem. Bom, eu tô lá no portal R7, r7.com/carros. Também estou no Auto Show, que é o feirão de carros, né? O pessoal me conhece lá da Feira Livre do Automóvel. E também faço vídeos e conteúdos para a revista O Mecânico. Então é o conteúdo mais na linha técnica. Então quem quiser me encontrar, só colocar Marcos Camargo nas redes sociais, vai me achar. Tem meu canal também no YouTube. E também no Ligados na Tomada e no Máquinas na Pan, que você acompanha já às 4 da tarde aqui, mais um Máquinas na Pan inédito, com muitos lançamentos, novidades de mercado, executivos, muita coisa legal. Super obrigado, Marcão. Valeu, Alex. Obrigado. Sempre que precisar, tamo aí. Valeu, gente. Ligados na Tomada. Oferecimento Porto Bank. Baixe o app e ative. Fale com seu corretor. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.